a gente vai falar sobre como a inovação e a tecnologia estão revolucionando as áreas externas e os espaços de lazer. Nós vamos entender aqui nesse bate-papo como as tendências mais atuais estão sendo utilizadas de forma criativa nesses espaços para trazer mais funcionalidade e conforto. Quem vem aqui falar sobre isso é o nosso convidado especial, Marcos Serafim, gerente de design e inovação no CCB, Centro Cerâmico do Brasil. Marcos, seja bem-vindo ao nosso palco. Fique à vontade, pode se sentar, por gentileza. Tanto faz, no lugar que você quiser. E para fazer a mediação de novo aqui dessa conversa, vou convidar ao palco novamente a influenciadora digital e apresentadora do programa de TV Casa Decorada da Band, Natália Ramada. Natália, seja bem-vinda novamente. Nem deu tempo de descansar, né, Natália? Assim que é bom. Assim que é bom, né? Com você. Sempre na melhor companhia. Estou ansiosa por esse nosso bate-papo. Já brinquei, aqui é tanta gente especializada no assunto que eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou só levantar, você corta. Marcos, que honra estar aqui contigo. Obrigada por vir bater um papo com a gente. Durante o nosso bate-papo, quem quiser interagir com a gente, fazer alguma pergunta, algo que seja pertinente, porque a gente acaba mudando de assunto ao longo, tem as meninas que podem levar também o microfone e a gente pode ir fazendo esse bate-bola. No final, de qualquer maneira, a gente vai também abrir para perguntas e vão ser sempre muito bem-vindos. Agora é o seguinte, a gente vem falar sobre tecnologia, inovação. Pois é. Por onde você começaria a falar de tecnologia? Desde que, se a gente fazer assim, um buraquinho no túnel do tempo, e nem ir muito longe, tá? Se a gente for ali 10 anos atrás, que parece que foi ontem, tá tudo completamente diferente, né, Marcos? Tá, completamente. Primeiro, obrigado pelo convite aqui da organização da Expo Lazer. Obrigado, Natália, por me receber aqui para a gente bater esse papo. Mas tecnologia, para mim, tecnologia, ela, de fato, é esse buraco no tempo mesmo, né? Mas esse buraco a gente olha para frente e olha para trás. Apesar da gente estar evoluindo as tecnologias, especialmente, né, na área que eu atuo, que era da construção, a gente olha muito para frente, porque, obviamente, né, a gente tem cada dia coisas novas acontecendo, mas é sempre com um olhar também para o passado, né? Porque tecnologia não é exatamente aquela coisa super high-tech. Exato. Né? E é curioso porque a gente tem várias frentes. Por exemplo, a gente pode começar a falar de tecnologia quando a gente fala de revestimentos. Exatamente. Que teve uma tecnologia gigante, tanto de matéria-prima quanto de funcionalidade. Sim. Me conta um pouquinho dessa mudança, do que a gente tinha e do que a gente tem hoje. Bom, eu vou puxar um pouco de sardinha para a minha área. A minha área de especialização é na área do setor da construção, especificamente na área da cerâmica, né, na cerâmica de revestimento, mas sou um pesquisador de revestimentos de uma forma geral. Então, falando especialmente da cerâmica mesmo, né, das placas cerâmicas, dos revestimentos cerâmicos para pisos e paredes, a gente vê uma tecnologia na matéria-prima, apesar da matéria-prima ser, obviamente, argila e cerâmica, mas a gente vê a tecnologia dentro do ponto de vista da produção mesmo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, placas cerâmicas ultra finas, né, de grandes formatos. Então, a gente tem peças aí de 3,20 metros por 6 milímetros, 5 milímetros, né? Então, essa é uma tecnologia, e aí tem uma série de razões para isso, né? Essa tecnologia é por uma questão de sustentabilidade, até porque é uma peça mais leve, né? Uma peça que você pode modularizar, então você pode cortar em vários formatos. Então, tem essa questão. Quando a gente fala, só voltando à questão da tecnologia, para mim, ela está embasada em 4 pilares fundamentais para que isso seja aplicado, que é o bem-estar, qualidade, né, sustentabilidade e segurança. Ela tem que estar aliada nesses 4 pilares que são fundamentais para que os produtos possam ter as suas funções básicas, né?
Então, na área de revestimento cerâmico, de placas cerâmicas, a gente vem atuando fortemente para que esse produto seja mais ligado à questão sustentável, seja mais ligado à questão da inovação mesmo, mas pensando nesse bem-estar. É muito interessante porque a tecnologia na cerâmica, ela vem muito no estético também, né? A gente tem cada vez mais impressões, que no final das contas é exatamente por aí que a gente vai. Você me corrige se eu estiver errada. Não, é isso mesmo. Mas traduzir o efeito de uma madeira ou de um cimento ou de algo natural. Como que está a tecnologia voltada para a cerâmica hoje em dia? Eu estou nesse setor há 20 e alguns anos. Ontem. Então, quando eu comecei, era a tecnologia que é uma impressão mesmo, né? Claro que tem outros processos de produção, tem placas que são impressas mesmo, que são as mais tradicionais. Hoje é tudo digital, a impressão, né? É uma grande impressora jato de tinta e com ela você pode fazer absolutamente tudo, né? Mas hoje essa digitalização no processo, ela está não só na impressão, mas também no que a gente chama de decoração, que é diferente da impressão. A decoração são os relevos, os efeitos. Então existem equipamentos hoje que você não consegue diferenciar uma pedra natural de uma cerâmica, de um porcelanato, por exemplo, né? Você tem que chegar e tocar a olho nu. E às vezes nem tocando. Olha isso! Isso é que é tecnologia. Nem tocando. Porque aí hoje você consegue fazer essa decoração na massa toda da placa. Então você consegue com relevo. Com relevo, mas você consegue colocar cristais, veios, né, matérias-primas que você de fato vai ali mimetizar com pedras naturais, né? E aí a gente fala, mas por que então não comprar uma pedra natural, já que eu estou, para que mimetizar? Porque as pedras naturais, elas são finitas, né? Um veio de mármore, é claro que é maravilhoso, mas você dificilmente tem repetibilidade, né? Além dessa questão da agressão mesmo, né, ao meio ambiente. E a cerâmica, ela tem outras qualidades, né? Na questão térmica, por exemplo, na porosidade. Então tem uma série de questões que beneficiam, obviamente, por um lado, né, as placas cerâmicas, no caso aí especificamente o porcelanato, que é o que concorre diretamente com as pedras naturais. A gente também muita coisa, muita novidade na questão de azulejos, de pisos táteis. Sim. Conta um pouquinho disso pra gente. Né? Hoje, acho que as principais inovações nesse sentido tá nas fachadas, né? Então, aquelas que mudam de cor com a temperatura. Sim, tem fachadas. As fachadas, elas têm uma série de implicações, aí eu vou extrapolar a questão da cerâmica, não necessariamente fachadas cerâmicas, mas tem hoje a questão térmica é uma questão muito importante. A gente está vendo as mudanças climáticas acontecendo, né? E não dá para só se basear no ar-condicionado, que é maravilhoso, graças a Deus que tem, mas a gente tem que ter outras soluções para regular a questão térmica nos espaços, né? Então tem vários empreendimentos, por exemplo, né? Tem um muito famoso que é em Abu Dhabi, que é o Albar em Abu Dhabi, que eles fazem, são telas que elas vão abrir e fechar em função, isso é no deserto, né? Então pensa como a incidência de sol, elas vão abrir e fechar em função dos raios solares. Olha que né? legal. Por um sistema, obviamente, aí vem a tecnologia, né? Para ajudar isso. Mas aí, e o bacana é que para quem quiser procurar, chama Albar em Abu Dhabi, é um prédio da Mercedes sensacional, e ele vai piscando no deserto, assim, por conta da luz. Você sabe que quando a gente fala de sustentabilidade, muito se pensa em automação. Uhum. E, na verdade, vai muito além. Porque olha esse tipo de tecnologia onde a placa acompanha o ângulo do sol para fazer mais sombra. E nós aqui no Brasil, a gente tem uma tecnologia de 1920, que são os cobogós. Os cobogós... Os cobogós, eles são exatamente isso também, né? São essas peças vazadas, que foram criadas lá em 1929 por 3 caras aí, que deram um nome, né? Que é Coimbra, Buchmann e o Góes, o sobrenome deles, que forma o cobogó. E a origem, e o curioso é que a origem do conceito é a mesma desse prédio super tecnológico lá de Abu Dhabi, que são os muxarabis,
que eram essas também placas que também ficavam entre o interior e o exterior, vazadas, para equilibrar e regular a entrada de luz e temperatura. Né? Então, por isso que eu falo que tecnologia não necessariamente é super high-tech, é uma tecnologia de 1929, né? Mas que hoje está sendo super útil aí com outros materiais. Essa é uma outra coisa muito legal. Quando a gente começa a usar os painéis de uma maneira interativa, e aqui a gente fala muito de área de lazer, como a área de lazer ela consegue ir se moldando e se formando de forma a ser funcional, mas ao mesmo tempo ela ter essa parte da cruzamento de ventos, fazer sombra e luz, que também tem um efeito estético, né? Exatamente. É exatamente isso. E hoje a gente vê uma tendência na arquitetura e na decoração, que é você integrar o espaço de lazer com os espaços internos da casa, né? Então essa integração dos espaços por meio dos revestimentos, por meio de outras tecnologias, por exemplo, a biofilia, né? A arquitetura biofílica, que é esse retorno, esse contato do homem com a natureza e o bem-estar, né? Então você trazer mais materiais naturais, né, que integram esses espaços, né? O bem-estar hoje é uma questão de extrema importância, porque as pessoas estão ficando doentes não no corpo, mas na cabeça, né? E é um fato. É um fato, é uma epidemia hoje que a gente tem das doenças mentais, da saúde mental é uma coisa muito importante. Então, a arquitetura e o espaço de lazer hoje, ele é fundamental para isso. Então, como que a gente pode melhorar essa relação, né, nos espaços? A biofilia é um dessas ações, né, que a arquitetura vem desenvolvendo, né, que novamente, e aí de novo, né, isso já era feito lá no Jardim Suspenso da Babilônia. É verdade. Eles já trabalhavam com a biofilia lá. A gente já tinha essa preocupação de alguma maneira, né? Mas eu acho que a história do universo tem esses altos e baixos, né? A gente passa por vários momentos, e é curioso a gente falando dessa biofilia, se você me permite. Claro. Acompanho já o Salão do Design de Milão há muitos anos, que é o grande berço da arquitetura do design mundial. E já nos últimos 3 anos, eles lançaram um novo estilo de arquitetura. Como a gente teve o classicismo, como a gente teve o minimalismo, o Hollywood Regency, eles lançaram há 3 anos atrás o Neotenique. E eu achei muito interessante porque é um novo formato, um novo estilo, que traz a biofilia presente. De que maneira? Os tecidos, os acabamentos, todos que remetem exatamente a essa coisa da natureza. Então, por exemplo, o bouclé. Exatamente. Um tecido bouclé, ele tem aquela coisa mais fofa, mais macia, mais aconchegante. O próprio mobiliário também já vem criando formas mais robustas e muito orgânicas. Aliás, orgânicas, assim... É a palavra. Não dá para ter outra linha ali dentro. E exatamente com essa preocupação. Exato. E dessa maneira a gente vai vendo como que a tecnologia dos acabamentos vão influenciando dentro dos projetos. Exatamente. E é exatamente isso, né? Essa tendência, porque aí você está trabalhando com percepção, né? Quando a gente fala de texturas mais naturais, de elementos mais naturais, é você se reconectar mesmo, né? É o homem se reconectando, né, com o seu mais profundo, com a sua raiz. Isso às vezes parece um papo meio, né, nossa, de pessoas ligadas à natureza demais, naturaloides, mas não. A gente precisa, de fato, se reconectar, né? E essa conexão, né, eu estava ouvindo o pessoal falando antes do ESG, né, que tem essa questão do meio ambiente muito forte, né? Então a gente tem que começar isso dentro de casa, né? Dentro da área do lazer mesmo, né? Falando dessa parte, como que funcionam e como está o mercado, a evolução e a tecnologia dos pisos drenantes? O meu mestrado foi justamente... não acredito! Desenvolvendo um tipo de revestimento. A gente tem hoje, na verdade também, um produto já muito já utilizado, que é o adoquim. Então o adoquim é o intertravado que a gente conhece aqui no Brasil, esse cimentício intertravado.
ele já é utilizado há muitos anos na Espanha, na Colômbia, né? Só que em cerâmica, que é um material mais resistente, um material que tem outras características, né? Então a gente tem alguns estudos, o adoquim é o estudo que eu desenvolvi no meu mestrado, que ele é um produto permeável, por conta, não exatamente por conta do produto, apesar dele ser uma cerâmica mais porosa, mas por conta da sua aplicação, que é só em areia, né? Então você não impermeabiliza o solo. Mas a gente tem outros materiais agregados hoje, agregados cerâmicos, agregados cimentícios, que criam blocos totalmente drenantes também. Então essa é uma preocupação bastante grande do mercado dessa maneira. E a estrutura para esses blocos drenantes? Como que a tecnologia hoje? Ele vai direto sobre terra? Ele faz Como funciona isso hoje? Ele tem que ser sobre terra por conta da permeação, senão você não tem a funcionalidade. O que ele, de forma geral, mas não é exatamente sempre assim, mas de uma forma geral o que se faz é ter uma terra compactada. Depois você tem uma terra intermediária, uma areia intermediária, e você aplica esse produto e você vai colocando areia até ele sedimentar bem. Então, durante um processo de sedimentação, até ele ficar compactado. Aquela areia que fica bem compactadinha, né, é aquilo ali. Então, depois que ele compacta, então esse terreno está pronto para receber um piso drenante. O piso já está lá. Ele vai colocando areia enquanto o piso está ali. Ele vai sedimentar junto com a areia. Então ele vai colocando, ele coloca esse produto nessa areia mais fofinha, por assim dizer, e aí você vai depois colocando areia até ela sedimentar. E quais são os benefícios da gente ter um piso drenante para a área externa e um piso, qualquer outro piso? Para a área externa, o importante é você não, de fato, não impermeabilizar totalmente o seu espaço, né? Então, por exemplo, em calçadas, e áreas externas de lazer, enfim, quintais, é legal porque você vai melhorar a condição climática, né? Porque quando você não impermeabiliza o solo, você tem ali, comprovadamente, você consegue deixar ali menos quente, né? E a questão das chuvas, né? Então essa água, parte dela vai para o lençol freático e vai alimentar também rios, enfim. É uma cadeia, né, um círculo virtuoso da água que volta para o solo. E como que como está acontecendo a tecnologia para as intempéries mesmo do tempo? O que a gente tem de mais tecnológico para revestimento? Olha, tem umas questões hoje, no caso da placa cerâmica especificamente, né? A gente está muito mais ligado, não necessariamente à questão das intempéries, mas o que a gente está fazendo alguns estudos, e já existe no mercado, na verdade, é a questão da saúde. Então, por exemplo, a gente desenvolve produtos antibacterianos, né? Que são para hospitais. Depois da pandemia, isso virou fez mais sentido, muito mais sentido. Né? Produtos que você... E aí tem sim uma ligação com o meio ambiente, produtos que você tem para fachada, por exemplo, que ele não grude a areia, terra, pó com facilidade, que ali você taque uma água, aquele pó possa sair de uma maneira mais fácil. E aí o estudo é muito interessante porque ele vai na nanopartícula e nas micropartículas da superfície. Então, tanto na aplicação de polímeros que você pode aderir nessa superfície. Então, tem uma, por exemplo, que é uma tecnologia que chama Sharklet, que é baseado na pele do tubarão. O tubarão ele é um animal que ele não desenvolve doenças por bactérias ou fungos. E isso está por conta da estrutura da pele dele, de uma microgeometria da pele dele, que faz com que as bactérias não tenham aderência a ele. Então, com base nisso, desenvolveram toda uma tecnologia para esses revestimentos que não precisa só fachada, pode ser interno ou externo. Pode ser interno também, principalmente hospitais, por exemplo, né? Então, e aí você tem, como ele é uma microestrutura, você não vê, você não sente, você não vê. Então, o design aí do produto está na microestrutura dele mesmo. E aí a gente vai para uma outra tecnologia que a gente chama de biomimetismo, né? Que é olhar o que a natureza desenvolveu em quase 4 bilhões de anos. Então, o tubarão ele não nasceu assim, né?
é uma evolução que ele vem, o tubarão é um animal pré-histórico, então a evolução que ele teve para que ele não sofra uma doença, né? A gente olhar por que ele faz isso, o que acontece. Vamos copiar a natureza está aí, não requer patente para isso, né? É evolução sábia, né? É evolução sábia. A mesma coisa os materiais iridescentes. Então, por exemplo, a gente vê um beija-flor que muda de cor no sol. Isso é porque é uma microestrutura, ele não tem um botãozinho nele que vai, né? É uma microestrutura que tem lá na asa dele, na pena dele, para ele ficar iridescente. Quais seriam os usos dessa tecnologia hoje? Da iridescência seria também para você economizar luz, por exemplo, né? Então, em lugares que você tem para sinalização, é uma possibilidade, né? Mas tem uma outra função, e isso é aplicado em vidro, até um tempo. Vidro. Até, principalmente vidro também, novamente de fachada. Hoje a maioria dos prédios tem vidros. E os pássaros, quando eles não têm essa noção que aquilo é um vidro, eles se chocam com o vidro. Isso é um grande perigo. Né? E aí, os estudos apontaram que por que eles nos vidros eles se chocavam e por que em outros espaços não. Na verdade, eles têm uma onda de uma luz ultravioleta, que eu não vou lembrar o nome, qual é o comprimento de onda, que é por isso que ele não fazia esse choque com outros materiais. Então, o que foi feito é aplicar esse tipo de uma camada que emite essa luz, essa radiação, para que os pássaros não batessem nos vidros. No vidro. Essa está em uma tecnologia grande. Na Marginal do Rio Pinheiros, que podia colocar na raia da USP. Podia não colocar ainda. Estão tirando. Podia colocar. Em um dos episódios que eu gravei do Casa Decorada na Band, eu fiz um projeto de uma arquiteta em Londrina. Uhum. Eu achei muito interessante porque na suíte ela tinha parecia um papel de parede. Eu achei que fosse um papel de parede. Era como se tinha até pelinho assim, tão bonito que era. Ela falou: isso é tinta tinta de lata. Você pode jogar uma água e a tinta volta para a lata. Uau. Eu falei: como é que funciona isso? Eu nunca tinha visto falar que agora existe tinta enlatada. Então você usa ela na parede, depois você lava e ela volta para lata. Poxa, essa também não conhecia. Existe até isso. Depois você pode levar para outra casa e você passa a tinta na outra casa. Então você leva embora hoje até a tinta na sua casa. Isso é bacana. Quanta tecnologia. Isso é bacana, isso é bacana. Tinta reutilizável. E aí você falando disso, tem no caso dos revestimentos cerâmicos, né, das placas e pisos, enfim, a gente tem um gargalo que é a aplicação, que é o assentamento, né? Que hoje hoje ainda você precisa de um profissional, você compra o seu produto, tem que ter um profissional para instalar. Se você sai da casa, você não pode levar, por exemplo, como a tinta, né? E aí tem uma série de questões aí, e hoje a gente percebe que nós estamos evoluindo os estudos para entender como aderir melhor esses produtos à superfície sem que tenha tanta questão de retrabalho, de problemas. Quem construiu casa sabe, né, a dor de cabeça às vezes que é para você colocar um piso cerâmico, um revestimento na parede, né? Então hoje, mas ainda é algo que está muito incipiente. O que a gente está fazendo hoje é buscando tecnologias de polímeros com alta aderência, né, para que você possa melhorar a questão do assentamento. Marcos, você é uma pessoa que traz muita informação de diferentes pontos e lugares do mundo, né, que você está sempre muito conectado. Falta ainda muita tecnologia para revestimentos no Brasil? Não. E fora dele? Hoje o parque, para vocês terem uma ideia, os revestimentos cerâmicos, aí é onde eu posso falar com mais propriedade. Hoje nós somos o terceiro maior produtor do mundo de revestimentos cerâmicos, né? A região que eu estou ali em Santa Gertrudes, o polo é o maior das Américas, e o nosso polo é um dos mais tecnológicos do mundo também. Em termos de tecnologia, já uma indústria 4.0, a maioria das empresas, enfim. Então não há, na produção do produto, a tecnologia é bastante de ponta, né? O que a gente tem mesmo é esse gap entre o produto e a sua aplicação na casa. Então, assim, em termos de
nós, lá a empresa de onde vem, que é o Centro Cerâmico do Brasil, a gente participa das comissões da ISO para a criação das normas para placas cerâmicas, por exemplo. A gente somos certificadores de produtos, somos acreditados pelo Inmetro para certificar as placas cerâmicas também. Então, em termos de tecnologia, nós não devemos nada para ninguém, estamos ali em pé de igualdade com o resto do mundo. É. O que você pode colocar esse spoiler para a gente? O que está para vir por aí de novidades de lançamento no mundo de revestimentos? Olha, eu vou agora, no próximo mês, tem a Chersai, que é a maior feira do mundo de revestimento, e eu vou estar lá justamente para conferir aí, para saber exatamente o que A gente tem muito brasileiro expondo? Existe essa? Existe. Tem algumas empresas, as maiores, assim, as mais conhecidas, que são a Porto Belo, Eliane, né, que hoje são grandes grupos, na verdade. Eles sempre estão nas feiras, ali participando como expositores, né, nas maiores feiras do mundo, inclusive a Chersai na Itália. Né? Então, mas a tecnologia mesmo, hoje está muito do portão para dentro da fábrica, que é como melhorar a produção, como deixar esse produto mais sustentável, porque isso é uma questão muito importante hoje, né? Porque apesar da a gente tira o material da natureza, então há um impacto ele, e né? refaz. Então é o impacto que existe, né? Mas as maiores inovações hoje estão do portão para dentro. Hoje eu diria que o produto mais tecnológico mesmo é o ultrafino. O ultrafino, acredito que hoje seja o produto, e os grandes formatos, né? E que também hoje, eu acho que está até demais. Para mim, 3 metros é inconcebível, uma placa de 3 metros. Mas também eu vejo a questão da modularidade, né? Você ter uma placa gigante, você poder cortá-la em tamanhos modulares para você fazer outras criações e outras possibilidades. É verdade, estéticas. porque hoje você pode usar, inclusive eles são mais resistentes. Sim. E você acaba tendo várias finalidades diferentes, como fazer bancadas. Exatamente. Bancada, seja ela para funcional de corte, de como bancada de cozimento, de cocção. Essa é uma tendência forte hoje. Na Chersai do ano passado já tinha bastante, na Revestir, que é a feira aqui no Brasil. Também a Porto Belo hoje tem uma oficina voltada só para porcelanataria, né? Que é trazer, e esses ultrafinos também vêm muito para isso. Então hoje você pode colocar, ao invés de colocar uma fórmica, colocar um revestimento cerâmico, um porcelanato ali, né? Um ultrafino, né? Para bancadas inclusive para fogões mesmo, né, para você colocar, embutir ali a chama, a indução também você consegue embutir na placa cerâmica, e imobiliário de uma forma geral. Então, é verdade, imobiliário, dá para fazer, né, um assento, um banco, assentos, uma mesa, bancos, armários. Aliás, muitas mesas já vêm revestida o tampo cerâmico. Uhum. E assim, não é querendo reinventar a roda, mas é impressionante como a indústria, como você falou, da portão para dentro, tem reinventado os revestimentos. E aí a gente entra num outro patamar de revestimentos, e me conte o que existe mais disso, que são aqueles os polímeros, junto com o quartzo triturado, que até entra muito na parte de reaproveitamento de cortes, mas a gente cria hoje revestimentos extremamente... não duráveis, mas resistentes. Sim. Hoje existem vários tipos de revestimento. Eu começaria falando de Decton, que é uma coisa que já vem na minha cabeça, mas a gente tem alguns revestimentos já como ele, né? Tem que mistura vários tipos de matérias-primas, né? Misturando sintéticas com naturais, e aí tem uma infinidade aí, principalmente para bancadas, né? Então, para ter mais resistência, né, para ter mais durabilidade, mas aí eu vou dar um passinho atrás em revestimentos que vão mais para o natural mesmo, como hoje a gente está vendo aí o pessoal utilizando o micélio, que é um tipo de fungo, né, que ele, para fazer revestimento. Então o micélio, ele depois de trabalhado, ele tem uma super resistência. O que é? Ele é um fungo mesmo. Mas faz um revestimento duro? Faz um revestimento duro, ultra resistente. E aí você pode utilizar
para parede, até para chão também, né? Mas principalmente ele é mais indicado para parede, e é lindo assim, porque ele, enfim, hoje tem vários estudos, não só para revestimento, mas para outros produtos também, mas o micélio eu diria que é algo para ficar de olho aí, né? A Porto Belo também esse ano, no ano passado também esse ano, lançou um produto com casca de sururu. Então, aí tem um trabalho todo, além de ambiental, um trabalho com comunidades locais lá no Nordeste, que eu não vou lembrar agora qual estado exatamente, mas o sururu é um tipo de molusco, de concha, né? E aí eles... É cálcio, basicamente, a concha, né? Então, isso você consegue uma também... dureza maior. Tem uma dureza, uma durabilidade, e eles incorporaram junto com um material cimentício para criar revestimento também. Né? Então você tem toda uma história aí sendo contada, né? A ajuda de comunidades locais, enfim, para transformar isso num produto aí super, além de lindo, que é muito bonito mesmo, super resistente também. Tem mais tecnologia para você me contar, Marcos? A gente pode quantas contar. novidades! A gente pode. Eu particularmente, assim, eu gosto muito dessa ligação mesmo. Para mim, a tecnologia é esse olhar um pouco para o passado mesmo. É um olhar um pouco para as nossas raízes, né? Mas é claro, a gente, por exemplo, tem uma questão aí que é mais tecnológica, que é você utilizar a realidade aumentada, por exemplo, para criar espaços. Na revista desse ano, a Insepa Roca, o stand deles era todo virtual. Então as pessoas colocavam um óculos para ver o espaço. O stand, o showroom deles lá no Paraná também é todo virtual, né? Então, mais uma vez, né? E aí tem a questão sustentável, você não precisa, mas os estandes são lindos, mas o que a gente faz depois com todo esse material, né? Então, eles colocaram um stand que era só um pátio e as pessoas iam andando ali e olhando o stand. Então, já tem o uso da realidade virtual para você pensar os produtos, imaginar. Né? Como que vai ser aquele produto naquele ambiente. Porque muitas vezes nem o profissional e nem o cliente final consegue ter uma ideia num pedacinho de cerâmica de como vai ficar aquilo aplicado, seja numa bancada, na parede, no teto, no piso. E aí a realidade aumentada ajuda a traduzir melhor, né? Exatamente. Porque você não quer essa cor, não quero esse formato, né? Então isso mais uma vez é para reduzir custo, reduzir matéria-prima, né? Então para mim sempre a tecnologia tem que estar calcada nesses pilares da sustentabilidade, do bem-estar, da qualidade, né? Da segurança. Segurança é uma questão muito importante também hoje, né? Então a gente precisa pensar que ela tem que ser aliada disso, que é para a gente, né? Não ao contrário, não a tecnologia, pela tecnologia, simplesmente, para mim, não faz muito sentido. Ela tem que estar, de fato, linkada com esses pilares aí. É um assunto que cada um tem a sua maneira de lidar com ela, de conviver com ela. Queria abrir aqui para alguma pergunta, se alguém quiser participar. Nós já temos uma pergunta. Opa. E aí a Fê que vai levar para a gente o microfone. E eu fico curiosa também para saber quais são as perguntas que as pessoas têm, porque às vezes a gente nem parou para... Putz, aí falou, nossa, é verdade, não parei para pensar nesse assunto. Boa tarde, Marcos. Boa tudo tarde, bem? Eu sou Luciana, sou arquiteta. Olá, Luciana. Trabalho com a parte de design de interiores e também sou especialista em sustentabilidade. Opa. Então, falando um pouquinho da questão da tecnologia, sustentabilidade e bem-estar. O que tem de tecnologia hoje e qual o tipo de cerâmica que seria mais apropriado para se utilizar dentro de um espaço, aí fugindo um pouco das áreas externas, né, mas falando da área interna, dos ambientes, para que a gente possa ter uma troca rápida e mais eficiente das temperaturas. Como, por exemplo, a gente está numa época agora de inverno de frio, a gente entra dentro dos ambientes das casas, as casas estão extremamente geladas e do lado de fora a gente já tem um calor.
claro que tem a ver com sistema construtivo também, mas o que teria de tecnologia em cerâmica, em revestimento, para que a gente possa ter essa troca rápida e consumir menos a energia através de equipamentos de aquecimento como ar-condicionado? Existe alguma coisa pensada nisso, tipo um porcelanato ou uma cerâmica, enfim, a base, a massa ou o acabamento? Tá. Então, olha só, a cerâmica por si só, ela é um produto que tem uma condução térmica muito adequada para o nosso clima, né? A cerâmica, ela tem essa troca de calor que é sensacional. Ela prende o calor, né, e não deixa que o calor entre no espaço. Então, ela por si só já cumpriria um pouco dessa função. Mas o que acontece, o que a gente percebe, não existe uma tecnologia que você aplique na superfície que vá fazer melhorar. Mas o que a gente percebe é que em produtos que são menos brilhantes, né, então que tem um pouco mais de rugosidade, você tem um clima ou uma percepção do clima mais ameno, né? Assim, então não tão congelado, né? No Brasil a gente sabe que por ter um clima tropical, a gente vê nas pesquisas que as pessoas preferem os pisos ultra brilhantes, né? Isso por conta do calor, mas a gente percebe que hoje esses produtos, por exemplo, as madeiras, né? Hoje que elas não são mais matizadas, tem algumas texturas, algumas ranhuras, e isso dá uma sensação de conforto térmico melhor, né? Não sei te dizer, a gente nunca colocou um termômetro, obrigado, para verificar, mas a percepção é de que você tenha, né, um conforto melhor. Eu até pergunto não pelo fato da percepção, mas eu acho que assim pelo efeito do resultado mesmo. Sim. Por exemplo, a massa de um porcelanato diferente de uma cerâmica, aquela que é esmaltada, que tem um acabamento esmaltado, que é o que antes a gente usava mais, os azulejos, né? Sim. E hoje a gente está usando mais a tecnologia do porcelanato. Existe uma diferença nessa questão desse material com a questão térmica? Não necessariamente. O que acontece é que você vai ter, no caso, o porcelanato, ele também pode ser esmaltado, né? Sim. Então, placas cerâmicas esmaltadas e porcelanato esmaltado, eles vão ter a mesma condição térmica ali. O que a gente pode ter uma diferença é em produtos que são mais porosos e sem esmalte. Então, aqueles produtos tipo coto, né? Lepre, que são produtos, né? Que a cerâmica sem um acabamento. Sem acabamento. As mais naturais. Mais naturais. Ali você vai ter porque você vai ter uma troca maior com o substrato, enfim. Porque então, a umidade, ela não cria aquela camada que impede essa troca. Exatamente. Então você como você tem as casas mais antigas, tem um arquiteto africano, que é o Francis Querré, que ele desenvolve, imagine isso, né, no deserto, em lugares, né, então ele trabalha muito com materiais locais, né, sem muitos acabamentos, mas com pedras e argilas locais, que elas já fazem essa regulação térmica. Né? É claro, tem toda uma questão construtiva aí. Então, eu acho que a cerâmica, ela, por si só, ela já tem um conforto térmico ok, mas a gente precisa de outros elementos para melhorar a questão do conforto térmico, né? E ele, quanto mais natural, melhor para isso. Entendi. Né? Quanto mais você coloca camadas ali que impermeabilizam, menor você vai ter essa troca com o meio, porque o que regula muito é a troca com o ambiente externo e interno. Você tem que ter minimamente essa troca, né, para essa regulagem térmica. Entendi. Obrigada, Marcos. Imagina. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Temos mais perguntas? O pessoal está tímido para participar. Pois é. Fica com vergonha. Ali, ó, temos uma. Olá, tudo bem? Olá. Meu nome é Karina e eu queria saber sobre essa questão da tecnologia nas áreas externas com relação aos pisos e revestimentos que a gente coloca tanto na piscina quanto ao redor da piscina quando a gente tem vegetação. Tá. Porque acaba que a vegetação, ela meio que solta um líquido e as pedras absorvem isso. E a gente vê que dentro de piscinas, se a gente tem árvores, acaba manchando o piso. Se existe hoje em dia no mercado
algum revestimento que já sai pronto de fábrica pensando nisso, ou se é só depois que a gente faz a instalação na obra que a gente tem que tratar isso e prever isso? Eu vou te falar do ponto de vista agora da certificação de qualidade para pisos cerâmicos para piscina, por exemplo, tá? Para revestimento para pastilhas, para piscina. Para que um produto seja destinado para a piscina, ele tem que ter critérios muito mais rígidos, né, especialmente em relação ao ataque químico, por exemplo, né? Então, ele tem que ter uma resistência ao ataque químico muito importante para estar na piscina. É claro que isso a gente está falando de dentro da piscina. No entorno da piscina, o que a gente vai precisar, aí vem a questão da segurança, é que você tenha um produto que tenha uma resistência a escorregamento maior. E aí a gente tem um paradoxo, porque quanto mais resistência ao escorregamento, significa que ele tem mais porosidade, né? Mais rugosidade. E aí, quanto mais rugosidade, mais aderente a sujidades ele vai ser. Então, nesse caso, a gente não vai conseguir ter tudo. Eu gostei dessa palavra, é um paradoxo. É a maior verdade de todos. Tem que escolher o que você quer. Né? Ou a segurança. Por isso que aí, quando, novamente, né, parece samba de uma nota só, mas quando a gente tem um produto mais natural, né, ele já se resolve, porque às vezes aquela mancha da árvore vira um efeito dele, né? Vira um efeito no produto, né? Então, a não ser que você tenha um ambiente totalmente hermético ali, para você ter aquele revestimento que você sonha, e tudo bem também, né? As pessoas têm as suas escolhas, mas se você quer ter essa interação biofílica, né? Então, materiais mais naturais, e aí arcar com essa ação mesmo, né? Então, aquele musguinho ali e tal. Assumir a natureza. Assumir a natureza, né? E aí se preocupar sempre com essa questão da segurança. Então, no caso de piscina, a segurança é fundamental. Então, sim, tem que ter um produto mais rugoso, mais poroso, para ter mais aderência. E aí nós vamos ter que limpar com mais, com mais periodicidade esse produto. Tá bom, obrigada. Imagina. Essa é uma curiosidade mesmo, porque a gente vê muito, por exemplo, rijal para dentro da piscina. Uhum. O que é uma grande dificuldade é a manutenção dela. Exatamente. E a limpeza, produto químico. Uhum. Como que está esse mercado de tecnologias? Hoje eu vi cerâmica imitando, a cerâmica que traduz o rijal. Sim. Em um dos expositores aqui. Então, no caso, aí eu vou falar basicamente da cerâmica, né, que eu falei anteriormente. Ele tem que ter alguns critérios mínimos, né, para ter resistência ao ataque. E quando a gente fala de ataque químico, no caso da cerâmica, quando ele é resistente ao ataque químico, ele também tem resistência a manchas, né? Então, isso são equações que ele precisa ter, né? São correspondentes ali, né? Então, um produto certificado, você vai ter garantia de que ele sofra menos com ações de ataques aí. Ataque parece, não, ataque químico mesmo. Né? Marcos, alguém mais quer fazer perguntas? Temos mais perguntas? Interagir? Boa tarde. Boa tarde. Denei, de Chapecó. Então, a gente trabalha basicamente só com isso. Uhum. Mas uma preocupação que a gente tem que ter não é só na questão do revestimento. Eu acho que a questão maior, muitas vezes, é aquilo que trabalha no conjunto, que é a argamassa, que é o rejuntamento, para essas áreas. E as partes externas, que nem as meninas estavam pedindo aí, hoje você tem uma condição muito interessante, que é os pisos atérmicos. Sim. Para quem nunca teve contato com esse tipo de produto, né, principalmente instalado, a diferença é bem interessante. É bem significativa a questão de segurança, a questão de temperatura, porque geralmente são áreas externas, áreas que você acaba tendo uma incidência muito maior do sol, né? Sim. Né? E isso faz com que o ambiente seja muito mais valorizado, né? Com esse tipo de produto. E então eu acho assim que o mercado tinha que divulgar um pouco mais esse tipo de material, e a condição de mancha
manchas, a condição de, às vezes, ela sair daquela característica de caixa, quando você recebe o produto, que ela vem branquinha, vem creme, vem cinza, é quando você recebe. A parte quando você tem um contato, a minha região é uma região extremamente terra vermelha. E isso a gente passa para o cliente que isso é uma condição. A gente não sai muitas vezes de uma cidade extremamente de porcelanato para ir visitar as rugosidades de Minas, Exato. Ouro Preto, né, essas partes mais antigas, ou vai para a Europa, né, que lá você tem todas aquelas características, né, de pedras e isso e aquilo. Isso é uma condição da própria área que você tem. Então a gente tenta passar isso. Às vezes a gente tem algumas dificuldades, mas quando o cliente entende que isso é uma coisa natural, que esse envelhecimento é uma coisa natural, que essa impregnação é natural, vai bem mais tranquilo. Acabam-se os problemas. É exatamente isso, né? Assume o que é. E os térmicos... É como a idade, né? Como a idade. Vai surgir uma ruga, vai surgir um cabelo branco, vai surgir algumas coisas. Isso é a idade também, Mas né? aí a beleza do produto, acho que o produto que envelhece bem é um bom produto, né? Verdade, é verdade. É um produto que vai melhorar, vai ter outras características, mas que vai envelhecer muito bem. E os produtos da Térmicos, eles têm essa condição bem interessante, aí, porque justamente eles não têm nenhum acabamento superficial, são produtos mais naturais, geralmente são cimentícios, tipo Castelato, né? O Castelato Geralmente tem produtos... são cimentícios. Geralmente são cimentícios. São cimentícios. São cimentícios. Mas você coloca um hidrorrepelente, onde que você não gera filme, né? Não gera aquele filme, não tira, não bota um brilho nele, mas você consegue ter uma limpabilidade bem boa nesse sentido. Exato. Olha que solução boa. E aí tem a questão da segurança, inclusive da segurança. Isso que eu ia pontuar agora. Um produto térmico, imagina nesse sol que a gente, né, a gente tem um produto que queima, não pode, né? Um produto, além de ter também, ele tem uma resistência ao escorregamento interessante, também tem uma aderência. Então, eles são produtos bem interessantes para a piscina, é o que eu mais indico, né? São esses produtos térmicos mesmo, para a borda de piscina, especialmente. E aí, ele falou um pouco da questão dos rejuntes. Quando a gente fala de revestimento, o revestimento é justamente o sistema. É a placa, o rejunte, o emboço, é o sistema revestimento, né? Então, para a cerâmica, para a piscina, no caso, a gente tem que, além das placas, né, no caso de pastilha, geralmente, para dentro da piscina, serem pastilhas adequadas à piscina, o rejunte também tem que ter todas essas características também de resistência, aí, a resistência química, e, enfim, a todos esses critérios aí, não é isso? Isso, e que nem você pontuou lá, nessas áreas a gente não pode brincar com a segurança. A segurança é o principal. É isso que a gente tenta buscar em todas as obras que a gente pode fazer. Porque escorregar uma pessoa, criança e idosos principalmente, exatamente, né? E isso a gente tem que levar muito, muito a sério. Perfeito. Beleza. Obrigado. Queria agradecer muito obrigada pela pergunta. Queria agradecer muito a sua presença aqui também. Marcos, queria agradecer a presença de todos vocês. Para conhecer muito mais o seu trabalho, me conta. Pois é, bom, eu sou então do Centro Cerâmico do Brasil. O Centro Cerâmico do Brasil é uma instituição que trabalha junto com a construção civil, tanto na área da qualidade e certificação. A minha área de pesquisa e inovação lá dentro, e design, eu sou designer. Mas para conhecer um pouco mais, tem o nosso site, que é ccb.org.br, né? E nas plataformas digitais procura por Centro Cerâmico do Brasil mesmo, porque às vezes CCB a gente vai para a Congregação Cristã do Brasil. Então é importante ccb.org.br, que é o Centro Cerâmico do Brasil. Muito bacana. Pessoal, muito obrigada. Marcos, um prazer. Eu que agradeço o convite. Dividir esse palco com você.